reunimos para adorar ao Deus único e todo-poderoso, Criador dos pântanos, das florestas, dos rios, oceanos, mares, o Deus eterno que criou as estrelas, as mais longínquas, o Deus poderoso que nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Louvado seja Deus. Natal não é apenas uma data litúrgica adotada por algumas igrejas. Natal é uma doutrina porque fala sobre a encarnação de Jesus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Louvado seja Deus. Quero convidar você a curvar a fronte para nós orarmos, pedindo a iluminação de Deus sobre a minha vida e sobre a vida dos irmãos. Oremos. Bendito Deus Todo-Poderoso, o Senhor revelou as Escrituras, o Senhor inspirou as Escrituras, o Senhor preservou as Escrituras, e rogamos agora a iluminação que vem do Teu Santo Espírito ao lermos as sagradas letras. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender e ouvir a Tua palavra. Usa-me conforme a Tua vontade. Ilumina-nos, a todos nós, assim rogamos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Eu quero convidar você a abrir a epístola de Paulo a Tito, e eu falei Tito. Abramos em seu capítulo 2, a carta de Paulo a Tito, em seu capítulo 2, a partir do versículo 11 ao versículo 15, essa perícope, esse parágrafo que nós iremos ler, será a base da nossa meditação nesta manhã. Tito, em seu capítulo 2, versículo 11 ao versículo 15. Você acompanha a leitura na sua Bíblia. Tem por título editorial Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Assim diz a palavra do Deus eterno. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Meus queridos irmãos, a graça que apareceu aos homens. Há uma graça destinada a todos os homens indistintamente. Aquilo que os irmãos que nos antecederam chamaram de graça comum, isto é, Deus concedeu este mundo lindo e maravilhoso, a natureza, para desfrutarmos. Deus também concedeu inteligência ao homem para nos ajudar a viver. Deus concede à humanidade indistintamente um padrão de moralidade. O Senhor Deus, por sua graça comum, concede a todos os homens indistintamente a família, a célula máter da sociedade. É graça comum, porque a chuva vem para todos, o sol brilha para todos. É a graça comum de Deus. Mas há uma graça especial, e a encarnação é exatamente a aparição visível dessa graça. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, entre a sua primeira e segunda prisão, ele deixa um jovem Tito em Creta, uma ilha, e ao sul dessa ilha, bem ao sul da Grécia, havia essa ilha, Creta, onde tinha várias igrejas. Então, o apóstolo Paulo deixa Tito nesta ilha, a ilha de Creta, faz parte da Grécia.
Nesse mesmo momento, ele deixa em Éfeso um jovem pastor de nome Timóteo. Então, nós temos 2 missionários, 2 pastores. Um está em Éfeso, Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo, bem como Tito em Creta. A missão de Tito, diz a Escritura, que era organizar a igreja, ordenar presbíteros, instruir aqueles novos líderes. Tinha por objetivo apresentar uma fé apologética, de modo que iria refutar, rejeitar as doutrinas falsas que nessa ilha já existia. Bem como convidar a todos a ter uma vida piedosa com Deus. Esta ilha de Creta, ela tem uma cultura bem impiedosa, de modo que o versículo 12 do capítulo 1 revela a cultura daquela ilha. Assim diz o versículo 12 do capítulo 1 desta mesma epístola. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então, nós temos uma cultura da preguiça, de um estado terrível e de pessoas que praticavam uma mentira como se fosse verdade. É para esse jovem Tito que Paulo, então, escreve. E eu quero lhes falar, nesta manhã, sobre essa graça, a graça que apareceu aos homens. 3 verdades eu gostaria de extrair desse texto. Em primeiro lugar, falar, meus queridos irmãos, da manifestação da graça de Deus. Manifestação da graça de Deus, epifaneia. Essa palavra epifaneia, a palavra grega, traduzida aqui para manifestação, ela é usada também para a segunda vinda de Jesus. Quando os textos apocalípticos de Mateus, os evangelhos sinóticos, falam da vinda de Jesus, eles usam também esta palavra epifaneia, de modo que, em primeiro lugar, quero lhes falar sobre a manifestação da graça de Deus. Vejamos, no versículo 11 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se manifestou esta graça de forma salvadora a todos os homens. O que seria graça? O que é graça? Senão favor imerecido. Definição é esta que todos os irmãos já conhecem. A graça salvífica é aquela graça, é aquele favor que nós não merecemos. Isto é graça. É olhar para Deuteronômio, capítulo 28, que nos fala das maldições decorrentes da desobediência. Em lugar de Deus nos punir, Ele nos dá dádivas, presentes. Isso é graça. Nós não merecemos, mas Deus nos concede. E pensando nessa manifestação da graça, meus queridos irmãos, vejamos, em primeiro lugar, dentro dessa temática da manifestação da graça de Deus, a origem desta graça. O versículo 11 diz: porquanto a graça de Deus. Então, é a bondade de Deus, é a benevolência que vem do Senhor, é a misericórdia que vem dEle. Porque se graça é nós recebermos aquilo que nós não merecemos, misericórdia é nós não recebermos de Deus aquilo que merecemos. Nós merecemos o juízo, a desgraça, a doença, a enfermidade, toda a perversidade. Nós merecemos isso, porque Deus repousa o seu olhar com ira sobre todos os pecadores. Mas, ainda que Ele tenha o direito de nos punir, Ele deixa de nos punir por causa de Jesus Cristo. Isto é misericórdia. E, além de deixar de nos punir, Ele nos concede um favor, o qual nós não merecemos. E isto é graça. Graça maravilhosa, graça abundante. E qual é a origem desta graça? Diz que a graça é a graça de Deus. Não é criação humana, não é invenção da religião cristã. A graça tem origem, tem a sua fonte na pessoa de Deus. E qual é a natureza
dessa graça, a natureza dessa graça, esse favor imerecido, é salvação. Salvação, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Então, essa graça tem a sua natureza, consiste em salvar os homens. Consiste em salvar os homens da ira vindoura, consiste em salvar os homens do poder do pecado, consiste em salvar os homens de uma eternidade de punição e castigo eterno. Aqui nós encontramos a natureza desta graça que é para nos salvar. A igreja medieval, a igreja papista e infinitas religiões apresentaram e apresentam propostas de caminhos para a salvação. Muitas delas apresentam as obras como meio para alguém se salvar. Mas o texto das Escrituras Sagradas vão dizer que a salvação é pela graça, porque Deus é a fonte da graça, e a natureza da graça é salvar. Por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus Cristo, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a natureza da graça é salvar, o homem não é salvo por meio das suas boas obras, até mesmo porque, para o nosso Deus, o Deus Santo e Todo-Poderoso, as nossas, abre aspas, boas obras, elas não passam de trapo de imundícia diante do nosso Deus. Então, a natureza desta graça é nos salvar. E a extensão? Qual a extensão desta graça? Essa graça que tem por fonte o próprio Deus, que tem por natureza salvar as nossas almas. A extensão, diz o texto no versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E eu gostaria de pedir a atenção dos irmãos. Quando o texto diz a salvação, essa graça se manifestou salvadora a todos os homens, aqui não está ensinando universalismo. Aqui não é uma questão quantitativa, mas qualitativa. Quando o texto diz salvar a todos os homens, não significa que no final, no escatom, no final de todas as coisas, todos os homens serão salvos indistintamente. Isso é salvação universal. Por isso que nós não somos da universal. Nós somos da Igreja Católica, não romana, mas apostólica, santa e una. Quando diz todos os homens, não significa, queridos irmãos, que todos no final serão salvos, até mesmo porque Jesus Cristo, ele disse que larga e espaçosa é a estrada, é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que estão neste caminho. Os textos do livro, da carta de João, conhecida como carta do Apocalipse, fala da condenação eterna de muitos. Portanto, a extensão, quando diz a todos, não é a todos sem exceção, mas a todos sem acepção de pessoas. Não é sem exceção, é sem acepção de pessoas, porque esses salvos são oriundos de várias tribos, povos, raças e nações. São homens, mulheres, crianças, jovens que estão espalhados no mundo inteiro. E os eleitos de Deus estão exatamente no mundo inteiro. A salvação, quando o texto nos informa que a extensão desta graça é salvar a todos os homens, diz respeito que em todo lugar tem eleito de Deus. Tem pessoas escolhidas de Deus. Pessoas predestinadas por Deus para a salvação. Mas que não está na testa, não está escrito, não está na testa. Por isso que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. E o eleito, o salvo, o predestinado, há de ouvir, porque capacitado pelo Espírito Santo, este será vivificado, será regenerado a todos os homens, porque o contexto anterior, o versículo 2, fala de quanto aos homens idosos. Versículo 3 fala quanto às mulheres idosas. Versículo 4 fala fim de instruírem as jovens. O versículo 6 diz quanto aos moços. O versículo 9 fala quanto aos servos.
Veja, então, essa questão de todas as pessoas, homens idoso, mulher idosa, jovens, moço, até servos. Isso quer dizer que a salvação, a extensão da salvação, não se destina a porque alguém é rico, pobre. Há salvos ricos, há salvos pobres, há salvos sadios, há salvos doentes. A salvação não é por classe social, por cor de pele, por escolaridade, sendo doutor em alguma coisa ou analfabeto. Essa salvação ela é extensiva a todos, porque em todos os grupos sociais, em todos os grupos que há no mundo inteiro, Deus tem os seus eleitos. De modo, meus queridos irmãos, que a origem dessa graça é o próprio Deus, a natureza é salvação e a extensão a todos os homens. Todos os homens, não sem exceção, mas sem acepção de pessoas. Por isso, meus irmãos, essa doutrina da graça humilha o orgulho humano, porque o homem sempre quer contribuir com Deus para ser salvo. O homem sempre propõe a Deus fazer algo. Não, eu quero ser salvo, mas eu preciso fazer alguma coisa. Deus, não é de graça, é de graça? Deus diz, sim, é de graça. Exatamente, é de graça. De modo que essa salvação, pela graça de Deus, ela humilha o orgulho humano. Porque nós somos orgulhosos. Nós gostamos de méritos. Somos salvos somente pela graça de Deus. Você diz amém? Em segundo lugar, meus queridos irmãos, além da manifestação dessa graça salvadora, o texto vai falar desta graça que se manifestou, mas é uma graça pedagógica. Além de nos salvar, ela nos ensina. Além de nos resgatar das trevas, essa graça vai nos ensinar. É por isso que quando Paulo escreve ao jovem Timóteo, que está em Éfeso, ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação de todo homem. Porque essa graça ela é pedagógica. Se não vejamos, o versículo 12 inicia dizendo, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A expressão inicial do versículo 12, educando, é exatamente a palavra pedagogia no original. Essa graça pedagógica, ela nos ensina, ela nos dá instruções. E essa graça pedagógica, ela nos ensina algumas coisas, eu gostaria de chamar a sua atenção. Primeiro, renegar a impiedade e as paixões mundanas. Renegar, renunciar, abandonar, fugir da impiedade e das paixões mundanas. A palavra impiedade, ateós, diz respeito à relação que o homem deve ter com Deus. Impiedade. Então, uma expressão ímpia, um ímpio, ou aquele que adota no seu comportamento a impiedade, é você rejeitar a Deus, é você ter raiva de Deus, é você fugir de Deus. De modo que o texto está dizendo é que uma vez nós, sendo educados por causa dessa graça pedagógica, nós iremos rejeitar falsos ensinos, falsas teologias. Porque as falsas teologias, as falsas doutrinas, afastam o homem de Deus. Obviamente, a doutrina do homem, a doutrina de Deus e a doutrina dos demônios. É isso que Paulo fala no seu capítulo 4, que ele diz, nos últimos dias, o Espírito Santo afirma expressamente que muitos apostatarão da fé por obedecerem a ensinos de demônios. Então, a impiedade é a gente renegar, rejeitar, fugir da falsa teologia, das falsas doutrinas. Em segundo lugar, essa graça pedagógica, além de nos capacitar a fugir das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, também da falsa ética, do comportamento errôneo, do comportamento inadequado,
Por isso que a expressão é renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Fugir das falsas doutrinas, renegar, abandonar as falsas teologias e abandonar o comportamento que não agrada a Deus. Paulo, escrevendo ainda a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, outro sim, fuja das paixões da mocidade. Paixão tem a ver com carnalidade, com erupção pecaminosa. Fugir dos comportamentos que não agradam a Deus. Fugir de uma ética equivocada. Mas não somente essa questão, essa graça pedagógica, ela nos educa para renegar a falsa teologia, a impiedade. Essa graça pedagógica nos ensina a fugir das paixões mundanas, ou seja, comportamentos inadequados, dos pecados, da ética falsa, mas nos convida a viver de forma, nesse presente século, viver sensata, justa e piedosamente. Eu gostaria de chamar a sua atenção para essas 3 palavras. Sensata, justa e piedosamente. Chamar a sua atenção para essas 3 palavras, que nos convida a viver, trata da tríplice relação humana. A tríplice relação humana. Nós nos relacionamos conosco, nos relacionamos com pessoas e nos relacionamos com Deus. Eu, pessoalmente, tenho meus impulsos, os meus sentimentos, emoções, sonhos e taras. A minha relação com o outro de querer humilhar, desprezar, tratar com desdém. Ou ter uma relação equivocada com Deus. Essas 3 palavras, sensata, justa e piedosa, diz respeito a essa tríplice relação. Vejamos, sensata tem a ver com coerência. Gente que é equilibrada. Gente que tem a sabedoria de Deus. Então, esse crente que é alvo dessa graça salvadora e essa graça pedagógica, ele deve lidar com os seus sentimentos, as suas emoções, os seus impulsos, de maneira equilibrada. Esse crente, ele não é descontrolado, ele não é nervosinho, ele não brinca com qualquer pessoa em qualquer lugar. Ele é uma pessoa que tem autocontrole, aquilo que é fruto do Espírito. Uma das partes do fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, diz que é o domínio próprio. É isso que o texto nos informa quando cita que esse cristão, que é alvo dessa graça pedagógica, nesse presente século, neste mundo, ele se comporta de forma sensata. Ele não é descontrolado. Você sabe que tem gente que gosta de brincar em todas as situações. A gente tem que saber com quem brinca, onde brinca, por que brinca. Ou qualquer outro tipo de comportamento, a nossa fala, por que nós estamos falando, para quem nós estamos falando, quando vamos falar. Nos Estados Unidos, no aeroporto, uma senhora teve que deixar a sua mala naquela área de raio-x e a mulher, segurança, perguntou: senhora, o que é que tem na sua mala? O que é que tem na sua mala? E aí ela, querendo brincar, falou: na minha mala? A minha mala tem uma bomba. Aí, nessa hora, em segundos, havia toda uma equipe já de segurança. A mulher saiu presa, porque não sabe a hora de brincar. Há casamentos realizados por magistrados civis que, na ocasião, pergunta: você aceita, você é voluntária para receber o cônjuge de sua própria vontade? Você aceita, sim ou não? E aí, responde: não, e ri. Há vários vídeos onde o magistrado simplesmente cancela a cerimônia. Agora, com família, com festa preparada, com toda uma questão logística, o magistrado fala: você está brincando? Aqui é um lugar sério. Por isso,
Disse Deus a Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Então nós temos que ter esse discernimento, essa sensatez de não sermos descontrolados. Como eu vou lidar com os meus impulsos, com as minhas iniciativas, com as minhas respostas imediatas, impensadas? O texto, então, trata aqui de viver esta vida no presente século, mas com prudência, com sensatez, com sabedoria. Isso diz respeito à relação conosco mesmos. É relação comigo. Qual a relação que eu tenho comigo? Segundo lugar, fala justa, diz respeito ao outro. É como tratar o outro de forma injusta. Como eu devo tratar o outro? Para explorar, para enganar, para usá-lo. Como eu me comporto diante das pessoas? Eu tenho a intenção de sonegar, de furtar, de humilhar. Eu trato pessoas sempre olhando de cima para baixo. Hã? Quê? Entendi. Gentalha. Os adolescentes, eles têm códigos que nós não temos acesso. Nos 21 anos de ministério, eu trabalhei muito com congregação. E eu lembro que tinha uns adolescentes que se reuniam e eu escutava uma delas dizendo, Miachu está chegando. E quando eu olhava, era sempre uma mocinha, filha inclusive de um presbítero que se aproximava. Miachu está chegando? Achava. Não vou dizer o nome, porque eu estou sendo apresentado para o mundo inteiro. Mas achava estranho. Por que Miachu? Aí perguntei, vem cá, fulana. Por que vocês falam, todas as vezes quando a irmãzinha chega, vocês falam, Miachu chegou? É porque ela se acha. Ela se acha. Miachu, ó. Se acha. Quando o texto fala tratar de forma justa, é aquilo que Deus nos ensina na sua palavra, que devemos amar as pessoas. Amar as pessoas como a nós mesmos. Como tratar o outro, justo. Piedosamente diz respeito à nossa relação com Deus. A palavra anterior, impiedade, ateós, ou seja, ter aversão a Deus, contra Deus, oposição a Deus, a vida piedosa é você ter o ensino correto sobre Deus e viver para Deus, viver para a sua glória, para o seu louvor. Não viver para o seu ego, seu egocentrismo, mas você sempre leva em consideração a vontade de Deus. É ser alguém piedoso, alguém que se envolve nos ministérios da evangelização, alguém que se envolve com os sacramentos, alguém que desenvolve seus dons e talentos, alguém que contribui, alguém que se submete às autoridades da igreja, à disciplina do Senhor. Ou seja, alguém que vive de forma piedosa, porque tem a doutrina de Deus, conhece a Deus, sabe a sua vontade revelada. Por isso que trata sobre a tríplice relação que nós temos, a relação que eu tenho comigo mesmo, de ser alguém sensato, alguém que sabe o que fazer, como fazer, quando fazer e para quem fazer. E se tem alguém que precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele libera, diz o texto de Tiago. Eu falei Tiago mais uma vez, capítulo 1, versículo 5. Ele libera a sabedoria. Eu preciso me relacionar bem com o outro, ser justo. Não é porque alguém pensa diferente de mim, não é porque alguém é mais rico ou mais pobre, porque alguém tem um cargo, uma função superior ou inferior, que vai mudar o meu comportamento em relação a ela. Ela é uma criatura criada segundo a imagem e semelhança de Deus. Eu preciso manter uma relação consistente, verdadeira, bíblica com o nosso Deus. É a graça, a maravilhosa graça pedagógica. Fugir da falsa teologia, da falsa ética, buscar uma relação verdadeira conosco mesmos, com os outros e com Deus. Em terceiro
lugar, meus irmãos, além de dizer que essa graça apareceu para nos salvar, essa graça que nos educa e nos ensina, em terceiro lugar, é uma graça, maravilhosa graça esperançosa. É uma graça recheada de esperança. Nós não somos como os descrentes que vivem neste mundo sem esperança. Irmãos, a nossa vida não consiste aqui. Nós pertencemos a uma outra pátria, a pátria celestial. É de lá que nós aguardamos o Redentor Jesus Cristo. Alguém falou para mim, pastor, eu estou feliz. Por quê? Porque tem uma pessoa na fila para ser presa. E o país vai mudar. Não muda. Não muda, o país vai mudar onde? Você tem uma bancada evangélica que tem uma doutrina errada e, por consequência, uma ética errada. Meus irmãos, o mundo inteiro jaz no maligno. A nossa esperança não está no meu apartamento, na minha família, na minha mulher. A minha esperança, a nossa esperança não está num sistema econômico, político. Nossa esperança, e é a bendita esperança, é a manifestação, a graça que se manifesta de forma esperançosa. E quem é essa esperança? O que nós devemos fazer diante dessa graça esperançosa? Versículo 13. Aguardando a bendita esperança. A esperança é uma pessoa, é Jesus Cristo. É anelar, é desejar. É viver hoje, como se Jesus Cristo tivesse nascido ontem. Viver hoje, como se Cristo tivesse ressuscitado exatamente hoje. Viver hoje, como se Cristo voltasse amanhã. Amós 4,12 diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação epifaneia da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. O texto vai dizer que Jesus Cristo é nosso Salvador e também é o nosso Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A manifestação onde a graça, porque a graça se manifestou, ela se manifestou, epifaneia, essa graça se manifestou, essa graça salvadora. Onde essa graça salvadora se manifestou, também tem glória. Se a graça veio até nós para nos salvar, há uma glória, mas não é a glória deste mundo, é a glória de Deus. Onde a graça salvadora, a glória. Manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Portanto, é uma graça que nos faz esperar. Nós louvamos a Deus pelo primeiro advento, estamos agora aguardando o segundo advento. Nós contemplamos e entramos, quando Jesus Cristo veio, na fase conhecida, segundo João, vivemos os últimos dias, porque na plenitude dos tempos, Jesus nasceu de uma mulher. Nos últimos dias, o Espírito Santo foi derramado. Então, nós contemplamos, a partir do nascimento de Jesus, nós adentramos numa fase conhecida como os últimos dias. E hoje nós estamos aguardando o último dia, no singular. Contemplamos os últimos dias, vivendo o último dia. Estamos aguardando o último dia, que é a vinda gloriosa de Jesus, a bendita esperança. É o último dia para entrarmos no dia eterno. 1 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde hoje até o dia eterno. É a manifestação dessa graça que nos faz esperar. Então, diante, meus irmãos, da graça salvadora, a graça pedagógica e a graça esperançosa, o texto vai terminar, e eu pretendo fazê-lo com essa mesma graça. Essa graça, ela é manifesta porque nós recebemos um presente de Deus, um presente.
Você, a propósito, você recebeu presente nesse período de dezembro? Recebeu presente? Ah, que coisa boa. Se você não recebeu, não fique triste, não. Porque tanto aqueles que receberam o presente e aqueles que não receberam, Deus nos concedeu um grande presente. Vejamos o que diz o texto, versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós. O presente de Deus para esses homens, oriundos de todas as tribos, raças, povos e línguas, o presente de Deus é o próprio Jesus. Jesus é o presente de Deus para nós. Jesus não morreu por causa de uma orquestração maligna. Jesus não morreu na cruz por causa de Herodes, por causa de Pilatos. Jesus Cristo não morreu por causa de Judas e Iscariotes. Jesus Cristo morreu porque ele a si mesmo se entregou. A morte de Cristo não foi um acidente. A morte de Cristo foi proposital. É o presente de Deus. O texto nos informa o qual, ou seja, esse Jesus, a si mesmo se deu. Se deu por nós. E qual o propósito desse presente? O propósito desse presente, irmãos, é termos uma vida santa, uma vida pura. Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. E enquanto ele não chega nessa parousia, nessa epifaneia, a sua segunda vinda, nós devemos viver uma vida santa. Você diz amém? Uma vida santa. Veja que o texto, o versículo 14 ainda diz, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Então, Jesus Cristo, ele não nos salvou no pecado. Ele nos salvou do pecado. Você entende? Ele não veio nos salvar no pecado. Ele veio nos salvar do pecado. Por isso, o cristão, ele não deve ter na sua agenda encontros pecaminosos. Seja de prostituição, na área marital, no adultério, na fornicação. Seja na sua superstição, na sua idolatria. Deus nos salvou por meio de Jesus Cristo do pecado. E é bem verdade que nós pecamos, porque aquele que diz que nunca pecou, a verdade, Deus não está nele. Mas nós não planejamos o pecado. O crente, o salvo, ele que recebeu essa graça salvadora, essa graça pedagógica, essa graça esperançosa, ele não planeja pecado. Ele não fica mergulhado em pecado. O pecado na vida do crente é um acidente, não é planejado. Você lembra da propaganda Não Esqueça a Minha Calói? Não esqueça a minha calói. Júlio, você lembra, Júlio? Não esqueça a minha calói. Não estou fazendo propaganda, não. Mas é que falaram isso para mim. E aí eu pedia para eu colocava num terno. Naquela época, meu pai usava ternos. Olha que chique, gente. Ele usava terno e colocava sempre no bolso. Não esqueça a minha calói. Não esqueça a minha calói. Não esqueça a minha calói. Ele teve que me chamar e falou, olha, o teu pai não tem dinheiro para comprar calói, não, bicho. Para com essas tuas vaidades. Não tem, não. É a pé, meu irmão. A vida é ralada, é difícil. Tem, não. Com muito esforço e ajuda de alguns tios, consegui a minha bicicleta, que não era a Calói. Levei uma queda. Mas uma queda terrível, arrebentei a cara no chão, era a mão, tudo, me arrebentei. Mas no momento não foi chorar. Não. Eu olhei rapidamente quem estava me vendo, não vi ninguém, montei e saí arrastando a bicicleta, fugindo. O pecado na vida do crente é um acidente, ele cai, da mesma forma que ele cai de bicicleta. Ele não planejou cair, ele se arrebentou, porque o salário do pecado é a morte, toda alma que pecar, esta morrerá. Mas quando o crente peca, ele olha para a cruz. Senhor, me perdoe. Meu Deus, que desgraça eu fiz. Senhor, eu não me reconheci, eu não me conheço. Como é que eu fiz isso? Como é que eu pensei isso? Como é que eu falei isso? Como é que eu tratei a pessoa desse jeito? Senhor, eu não me reconheço. Senhor, eu quero estar à sombra da cruz. Foi o pastor Ricardo que cantou a sombra da cruz. Que hino maravilhoso, gente do céu. Eu não sou pentecostal, mas me arrepiei. A sombra da cruz, que coisa gloriosa. Se eu pecar, eu tenho que olhar para a cruz. Porque Cristo não nos salvou no pecado, mas Ele nos salvou do pecado. Esse é o propósito, é a purificação. E o resultado, irmãos? Pode continuar orando. Senhor, faz ele terminar. Ele já está demorando demais, Senhor. Ore que vou terminar.
Olha o que diz. Além de ser um presente, Jesus Cristo, o propósito é a nossa vida santa, uma vida educada pela palavra. Mas olha o resultado. No finalzinho aí do versículo 14, eu vou ler todo o versículo. O qual a si mesmo se deu por nós, presente, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar, é o propósito, para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O resultado é zeloso de boas obras. É gente zelosa de boas obras. Gente que se interessa às obras de Deus. Gente que está pronto. O texto de Mateus que nós lemos 25, termina lá, vigiai e orai. Gregorion. Eu tenho que estar vigilante. Eu tenho que estar pronto. Termina o texto dizendo, depois dessa graça salvadora, graça pedagógica e a graça esperançosa, o que nos resta, irmãos, é anunciar essa graça a todas as pessoas. Anunciar. Não posso ficar para mim preso. O versículo 14 diz, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreza. Esse versículo 15 é a repetição do versículo 1 do capítulo 2. Leia comigo o versículo 1 do capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Essa graça maravilhosa que nos salvou, essa graça maravilhosa que nos educa, nos santifica, essa graça maravilhosa que nos faz esperar, aguardando a glorificação, essa graça precisa ser proclamada. O tempo de igreja, muitas vezes, nos faz perder o encanto por Deus. Os nossos olhos já não brilham mais quando citamos João 3,16. Nós não brilhamos mais com a mesma intensidade do início para falar da maravilhosa graça para os amigos. Eu lembro que eu falava de Cristo nas praças, nas ruas, para todos os amigos. Hoje eu sou reverendo. E Deus sabe que eu não tenho mais esse brilho de falar de Cristo. Por isso, nesta manhã, eu corro e fico à sombra da cruz, pedindo que Deus me dê paixão, não carnal, mas a paixão pelo Evangelho, de proclamar essa graça para todas as pessoas. Que possamos voltar ao primeiro amor, de anunciar a todos a maravilhosa graça, a graça salvadora, a graça pedagógica, a graça a qual nós aguardamos a revelação de Jesus Cristo. Se nós não estamos fazendo assim, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e buscar a cruz, buscar a sua graça, que abundantemente foi derramada por causa de Jesus. Você pode orar comigo? Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Senhor Deus, faz vibrar o nosso coração com essa graça salvadora. Nos torna pessoas fervorosas para vibrar com essa graça pedagógica, esse teu ensino celestial. Ajuda-nos, ó Deus, a vibrar, a nos alegrar, a gritar, aguardando a bendita esperança, o Salvador e o nosso Deus, Jesus Cristo. O presépio aponta para a cruz aponta para a glória futura. A graça que apareceu voltará em majestade e devemos anunciar. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, continuemos anunciando a graça do nosso Deus, anunciando o Evangelho, porque a Santa Ceia é uma festa